Presidente em exercício, portanto, votos de bom desempenho para o resto do mandato, senhoras secretárias de mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, públicos, jornalistas e funcionários. A Câmara vinha publicitando na sua página da internet os trâmites de registro de atividade para estabelecimentos de alojamento local, procedimentos que nos últimos anos haviam exponencialmente disparado devido ao impacto dos afluxos turísticos a que Lisboa vinha afluindo. No entanto, as recorrentes queixas de municípios moradores nas zonas de grande pressão turística, secundadas por algumas forças políticas, impuseram uma revisão deste paradigma. Por um lado, a alteração do regime da autorização da exploração dos estabelecimentos de alojamento local, promovida pela Lei nº 62 de 2018, que veio atribuir aos órgãos municipais competências para regular a instalação de novos alojamentos com vista a preservar a realidade social dos bairros e lugares. Passou a estar prevista a possibilidade de elaboração de regulamento municipal específico que delimitasse áreas de contenção, fixando regras para a instalação daquele tipo de estabelecimentos e impondo restrições ao seu número nos territórios, considerando limites percentuais fixados em relação aos imóveis disponíveis para habitação. Mais foi estabelecido que, para evitar comprometer a eficácia do referido regulamento, cada município, por deliberação fundamentada das Assembleias Municipais, pudesse mesmo interromper, por um período máximo de 1 ano, até a entrada em vigor do referido regulamento, a autorização de novos registros em áreas especificamente limitadas. A Câmara começaria então por suspender, que faz amanhã exatamente 1 ano, a autorização de novos registros de estabelecimentos de alojamento local em áreas delimitadas e promover a monitorização e o acompanhamento das demais zonas turísticas homogéneas. Entretanto, o município procedeu a um estudo urbanístico sobre o impacto do turismo para melhor o perceber e enquadrar, possibilitando a definição de uma estratégia futura que tivesse em vista a sustentabilidade da própria cidade. De seguida, seria deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração de um regulamento municipal de alojamento local, com vista a estabelecer as regras aplicáveis aos novos registros de estabelecimentos de alojamento local em áreas a delimitar como áreas de contenção, mais prevendo serem recolhidos contributos dos interessados para o referido regulamento. Já em 9 de maio deste ano, seria apresentada uma versão preliminar de projeto de regulamento municipal de alojamento local para ser submetido à consulta pública. Mas só finalmente hoje a Câmara submete a esta Assembleia uma nova versão de regulamento municipal de alojamento local, após a devida ponderação do relatório sobre a participação pública e a revisão dos critérios inicialmente apresentados pelo Executivo, fruto de contributos adicionais recebidos já em sede de debate na Câmara. Nele, são retidos critérios de fixação em 2 categorias, consoante o rácio entre estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente, ou seja, quando igual ou superior a 20%, e as que apresentem um rácio igual ou superior a 10% e inferior a 20%. Neste contexto, foram delimitadas 4 áreas de contenção absoluta que, de acordo com o mapa anexo à proposta, incluem a Baixa e o Centro, com os eixos das Avenidas da Liberdade, da Avenida da República e Almirante Reis, o bairro Alto e Madragoa, o Castelo, Alfama e a Moraria, mais a recente inclusão da Colina de Santana e 2 áreas de contenção relativa, onde se inserem a Graça e a zona envolvente Almirante Reis com o bairro das Colónias. Tal deve-se ao facto de a Baixa e as avenidas centrais da cidade terem uma concentração de 34,4% de alojamento local, ou seja, o equivalente a quase 3.500 unidades de alojamento. No caso da Colina de Santana, a concentração destas unidades é já de 24,5%, o equivalente a 6.500 alojamentos. Nas restantes, detectou-se também uma concentração superior a 20%. Nas 2 zonas de contenção relativa, Graça e Bairro das Colónias, a concentração de alojamento local situa-se entre os 10% e os 20% e, por isso, não podem ser abertos mais alojamentos, exceto se o imóvel em causa estiver devoluto há mais de 3 anos ou sofreu obras de reabilitação nos últimos 2 anos. Foi este o caos a que o Executivo deixou chegar o panorama habitacional da capital, acompanhado da inevitável gentrificação. Porém, ficaram ainda de fora, para observação e acompanhamento, outras 12 áreas com elevado impacto turístico, mas que para os verdes merecem que rapidamente possam ser incluídas como área problemática e a merecerem um outro tipo de intervenção urgente por parte do município. E porquê? Porque em algumas destas zonas registram-se notícias alarmantes sobre despejos de moradores, inclusive de lojas com história,
e até de uma república de estudantes. Recordemos, a título de exemplo, da petição número 19 de 2016, pela preservação e manutenção da loja à central das avenidas, ou de missivas dirigidas à variação por parte da República de Santo Condestável. Se tal significa que a especulação imobiliária, por vezes de braço dado com o alojamento local, incentiva ameaças de despejos, para os verdes não basta ao município ficar-se pelas zonas de contenção inicial, pois comprova ser urgente monitorizar outras áreas da cidade, como a Lapa, a Penha de França, o Parque das Nações e mesmo a Ajuda e Alcântara, onde, de acordo com o anexo 2 da proposta, os rácios rondarão entre os 5,5% e os mais de 9,5%. Mas também por outra razão que nos parece ser óbvia. Rapidamente, o alojamento local se irá deslocar para freguesias vizinhas, donde, se por um lado o alojamento local poderá ser importante para alguns nichos familiares e comerciais, por outro, jamais poderá proibir o acesso à habitação ou comprometer a autenticidade dos bairros, devendo o município comprometer-se em estabilizar as zonas onde se verifica uma maior pressão urbanística. Haverá, por isso, Sr. Vereador, que prosseguir uma abordagem de prevenção dos impactos negativos do turismo intenso, integrando o conceito de capacidade de carga turística nos processos de planeamento e ordenamento da cidade, nas suas diferentes escalas de planeamento urbano, enquanto forma de estabelecer os limites críticos da intensidade turística no território da cidade. Dever-se-á ainda prever um processo de diagnóstico e de avaliação de impactos do turismo ao nível local, principalmente nas freguesias próximas do centro, cujos resultados deverão ser integrados em próxima revisão do PDM. Haverá que evitar eventuais exceções geográficas, cujo resultado, a curto prazo, se não vier a abranger outras freguesias, poderá não salvaguardar a qualidade de vida da população aí residente e as atividades económicas de proximidade. Há que priorizar contributos de travagem à especulação imobiliária, à expulsão dos moradores e reverter os nefastos efeitos que estas transformações provocam ao alterarem profundamente as realidades locais dos bairros. Porque, acima de tudo, há que garantir o direito à habitação constitucionalmente consagrado. E há que garantir e incentivar mais ativos contributos dos munícipes na elaboração de regulamentos como estes, de modo a incrementar uma participação mais aberta, acutilante e democrática. Espera-se assim que, para além da promoção do equilíbrio da atividade turística, com as restantes dimensões culturais, económicas, sociais e ambientais, se evitem exceções que ponham em causa estes objetivos. E, acima de tudo, Sr. Vereador, sugerimos que propostas com conteúdos tão estratégicos para o planeamento e uma gestão equilibradas da cidade como estas sejam, de futuro, apresentadas nesta Assembleia com a devida antecedência, de modo a possibilitar uma melhor e mais ponderada avaliação dos critérios incluídos no seu articulado. Sr. Presidente, solicitamos a votação ponto a ponto da recomendação da 5ª Comissão. Muito obrigado.